quinta-feira a gente já fez geografia, agora a gente vai de português, a gente vai fazer a página 273 até a página 286, sobre aqueles de tudo um pouco, bem fácil, bem tranquilo. Ali na página 273 vocês têm um texto. Os dinossauros dominaram a Terra há milhões de anos e até hoje fascinam as pessoas. Então vocês vão ler esse texto e depois vão responder na letra A. Escreva palavras ou expressões que substituem o nome dinossauro Rex. O que eles usaram para substituir e não ficar tão repetitivo o nome do dinossauro? Vocês vão ver e vão escrever ali. Depois do número 2, vocês têm dois textos. Leia a indicação literária a seguir. E depois imaginem que essa indicação literária tivesse sido escrita assim. Então, vocês têm duas maneiras. Escreveram uma e depois a outra é para vocês imaginar se tivesse sido escrita daquela maneira. E olha só o que está pedindo. Sublinhe as palavras da indicação literária A que não aparecem na indicação literária B. E qual das indicações tem mais chance de despertar o interesse do leitor em ler o livro? Eu acho que é a A, porque aparecem palavras que atraem a gente, talentoso, inconfundível, belo, palavras que chamam a nossa atenção. E a gente sabe que quando a gente vai ler algo e a capa ou o subtítulo que chama a atenção da gente, a gente fica mais curioso, não é verdade? Então, depois na página 275, leia a indicação literária do livro O Remédio Maravilhoso de Jorge. Nela foram destacadas algumas palavras. Olha a palavra que foram destacadas: poção, vovó, pessoa, remédio e reação. Escreva a que classe essas palavras pertencem. Elas são uma ação? Estão indicando o tempo que está acontecendo? Elas são adjetivos? Elas estão indicando qualidade, defeito? Ou elas são substantivos? O que vocês acham? E depois, descreva e copie em indicação literária a palavra que dá característica ao substantivo. Avó, poção, vovó e remédio. Daí vocês vão ver qual é o adjetivo que tá ali. Maravilhoso, mágica, mal educada, o que é? Daí vocês vão botar. E depois vocês vão assinalar as duas alternativas adequadas sobre o uso do adjetivo. Foi importante, sim ou não? Vocês acham que o adjetivo é importante? Caracterizar algo é importante? Não fica mais interessante você já falar assim: nessa história eu vou contar a vida da menina que é chata, mal educada, não obedece. E se eu botar assim, vou contar a história da vida de uma menina, qual que atrai mais a gente? Sempre quando tem um adjetivo, não é verdade? Daí depois ali na 276, galerinha, vocês têm leia um trecho do conto Quase de Verdade. Daí vocês têm um conto de um cachorrinho, depois vocês vão escrever. Escreva quem está apresentando. Quem que vocês acham que está apresentando ali a história? É o cachorro ou é a menina? E depois a letra B e a número 8 não precisa fazer nada, certo? Depois na página 277 vocês vão completar as palavras com M ou N e vão depois lá embaixo falar o porquê que usou o M e quando que a gente pode ou não usar. Então, um assunto, né, galera, que a gente já tá velho de saber que o M a gente só usa quando vem o P e o B. Se for outra consoante, a gente sempre vai usar a letrinha N. Depois, lá na página, na número 3, tá falando: Elias José se inspirou em um quadro de pintor Gustavo Rosa para criar o poema a seguir. Leia os artistas. Então, ali tem um textinho, que daí depois, um poema, na verdade, uma parte de um poema, que depois vocês vão responder a letra A. O poema e o quadro têm o mesmo assunto? Olhem o quadro e leiam um poema. Tá falando do mesmo assunto? Depois, há semelhança entre a tela e o poema? Sim ou não, e justifiquem. Daí depois copie do poema as palavras em destaque, separando-as em dois grupos. M antes de P e B e N antes das demais consoantes. Então, na primeira é o M e depois o M. Depois da número 4, vocês têm um textinho. A turma da vila vai acampar no quintal da casa da vovó de Felipe e Guto. E vão levar 2 gatos e o cachorro. Daí, olha só o que tá pedindo ali. Leia um trecho do conto. Daí, vocês vão ler o acampamento da vovó e depois vão reescrever o trecho
do conto, substituindo os substantivos em destaque por pronomes. Ali, vovó Valentina, Felipe, Léo, Guto, vocês vão substituir por algum pronome. Exemplo, o vovó Valentina, vocês podem usar o ela. Entenderam? Vão substituindo por pronomes. Ali, o Felipe, Léo e Guto por eles. E assim por diante. Bem fácil, bem tranquilo. Não tem motivo de errar, porque olha, tá moleza, né, galera? Depois na 5, leia algumas informações sobre um animal de estimação bem conhecido. Para um hamster feliz. Ali vocês têm um textinho sobre um hamster, que daí depois vocês vão ter que responder a 6 de acordo com o texto. Olha só. Esse texto foi escrito de propósito, sem parágrafos. Divida-o em 2 partes. Separe cada parte, levando em conta que a primeira parte informa o que é necessário para ter um hamster e com que idade o bichinho deve ser adquirido. E a segunda parte conta como deve ser o local em que o hamster vai ficar. Depois copie essas informações, registrando a cada parte em um parágrafo. Então vocês vão reescrever o texto separando em 2 parágrafos. E eu tinha dito pra vocês que a gente até a página 286, mas a prof tá bem louco, falou errado. A gente só vai até a página 280. Combinado, galera? Então as atividades também fáceis, as atividades também tranquilas. A prof tem certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show, porque vocês são mega inteligentes. Muito, 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 muito inteligentes. Depois não esqueçam de bater uma foto, de mandar essa foto lá no Clipe Escola pra Prof, certo? E daí eu espero vocês amanhã, quarta-feira. Deixa eu falar pra vocês que amanhã, quarta-feira, tá bem molezinha. Vocês vão dar um show nas atividades de amanhã. Um beijo bem grande. Amo muito, muito vocês. Tô morrendo de saudade.